Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta, e hoje eu vou falar sobre filme. Então, galera, o filme que eu trago pra vocês aqui hoje é um filme que eu gosto muito. É aquele tipo de filme ali dos anos 80 que você assiste e não consegue enjoar pela nostalgia, pelo gosto, pela forma como ele foi feito e dirigido, né? Trago aqui pra vocês o filme A Hora do Espanto, de 1985 aí, galera. Muito interessante esse filme. Assim, é um filme marcante, marcou muito pra mim. Acredito que muita gente também que já assistiu, assim, ficou impressionado na época, pelo menos, né? E hoje em dia, assim, é aquele artigo nostálgico para você trazer para sua vida hoje. É um filme muito interessante. Eu quero falar algumas curiosidades sobre esse filme, algumas curiosidades, o enredo da história, e falo para vocês depois da vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, A Hora do Espanto aí de 85, ele teve uma continuação, né, em 88, que foi A Hora do Espanto parte 2, porque o que acontece? Ninguém esperava que esse filme fosse fazer tanto sucesso, já que se trata do primeiro filme do diretor Tom Holland. E isso, galera, exatamente, Tom Holland. Tem um diretor com esse nome aí, né, quem não conhece, né? Esse diretor aí, ele dirigiu grandes clássicos aí também. E ele também foi responsável pela franquia, pela criação, né, do Brinquedo Assassino de 88, né? Ele também é responsável pelo Chuck, o boneco assassino, né, o brinquedo assassino. E assim, ele foi conhecido por esses dois filmes mesmo, pela Hora do Espanto, né, e o Brinquedo Assassino. Então, esse filme é um filme de estreia do diretor. O diretor, e ninguém esperava que fosse dar esse sucesso todo. Falar aqui algumas curiosidades sobre o filme antes, né? Ele foi estreado no dia 2 de agosto de 1985, né? As curiosidades aqui sobre o filme. E arrecadou mais de 6 milhões naquela época, galera. Tipo, naquela época, 6 milhões de dólares era muita coisa. Já que se tratava que o orçamento do filme era 10 milhões, né? E no final da corrida inteira, ele arrecadou bem mais do que ele tinha produzido, né? Do que ele gastou. No caso, foi 25 milhões de dólares, praticamente. Então, assim, isso pra época, nós estamos falando dos anos 80, né? Hoje em dia, filmes aí 500 milhões, 400 milhões o filme e tal, dependendo do filme, da franquia. E é um filme, assim, que, pela época dele, ficou, assim, muito interessante, muito bem feito mesmo, assim, a questão dos efeitos práticos ali em alta, né? O pessoal que trabalhava nos Caça-Fantasmas também foram lá para poder fazer os efeitos práticos, isso ficou muito interessante, galera. Chris Sarandon, ele é um ator já renomado naquela época, já era um ator renomado na época, e ele era, tipo assim, ele meio que se recusou. Outra curiosidade, que ele meio que se recusou a fazer, já que se tratava do primeiro filme do diretor, ele ficou meio receoso. Só que depois ele fez uma reunião com o diretor e conversou com ele e deu tudo certo. Ele acabou gostando do roteiro e se apaixonou pelo roteiro e acabou querendo, né, participar do filme com certeza. E assim, Chris Sarandon, eu acho, galera, quando eu vi A Hora do Espanto, né, assim, depois de grande, né, porque eu vi quando era criança, então, mas depois de grande, agora que eu vi A Hora do Espanto 1, eu falei, nossa, mas ele é a cara do Mark Ruffalo, cara. Será que ele era o Mark Ruffalo? Eu não sabia, né, mas se você colocar um do lado do outro, parece demais com o Mark Ruffalo. Não sei se mais alguém notou isso, mas eu acho que ele lembra muito Mark Ruffalo. Eu falei, não pode ser o mesmo cara. Eu não conhecia até então Chris Sarandon. E eu falei, poxa, parece demais com o Mark Ruffalo, né, cara? Isso é outra curiosidade que eu achei aqui. Ele parece muito mesmo, lembra bastante. Mark Ruffalo que fez o Hulk aí, né? Então, o que acontece? Outra curiosidade interessante também é que o diretor Tom Holland, ele se baseou na história do Pedrinho e o Lobo, né? Que era a história do Pedrinho que contava mentiras, né? E uma vez que o lobo foi realmente pegar ele de verdade, aí era verdade, ninguém acreditou nele, então ele meio que se baseou nisso. Só que Charlie Brewster, que é o personagem principal do filme lá, o protagonista, ele não mente no filme, né? Só que ele, tipo, curte muito filmes de terror, aquela coisa, ele gosta muito de um programa chamado A Hora do Espanto, então por isso o nome do filme, né? E por causa dele curtir tanto esse programa, as pessoas acham que ele tá tendo alucinações, ninguém acredita nele, né? Então, tipo, ele fala lá e ninguém acredita. Ele vê as coisas acontecerem e fala, ninguém acredita nele. Ele se vê em desespero, né?
E isso é uma outra curiosidade que eu achei interessante. Outro ator importante no filme, o que faz o papel do Peter Vincent, caçador de vampiros, né, na série que o Charlie Brewster assiste. Esse ator, ele é brilhante também. Ele é um ator, já era renomado na época, né? E ele foi escolhido ali para poder fazer o Peter Vincent. E ele, assim, ele dava muitas ideias ali pra produção. Ele era o cara ali que era considerado o Yoda na produção ali. Ele dava muitas ideias, muitas dicas boas ali pra galera da produção ali, pra poder desenvolver o filme melhor, fazer algo bacana no filme, sabe? E eu achei isso muito legal também. Ele era um cara que era o cara das ideias ali no filme. Ele dava as ideias de como agir, os cortes, as coisas, os efeitos, as coisas. Era muito interessante essa questão. E ele foi inspirado no leão medroso pra poder fazer o Peter Vincent, né? Era o leão medroso do Mágico de Oz. Também ficou engraçado essa parte também. Porque, assim, A Hora do Espanto, ele se trata de um filme de terror, de horror, né? Uma pitada de comédia. Uma pitada de comédia. Ele é mais, assim, terror, horror, né? Do que comédia. Mas não deixa de ser... Tem um pouquinho de comédia ali que você vai olhar algumas coisas e fala, poxa, tal. Né? Principalmente no 2, né? Também. Assim, tanto o 1 quanto o 2 eu curti bastante, né? Interessantíssimo. Outra curiosidade é que em 2011 fizeram um remake, que agora o vampiro Jerry, que era interpretado até então pelo Chris Sarandon, agora é o Colin Farrell, que ficou ótimo, ótimo, muito bom mesmo. Colin Farrell ali. Esse remake, normalmente eu não sou muito fã de remakes, dependendo do remake, ainda mais quando se trata de um remake de um filme dos anos 80. Então tem que ser uma coisa que respeite a obra, sabe? Eu acredito que esse de 2011 respeitou bem a obra. Assim, ficou muito bom, cara. Ficou muito bom mesmo, eu curti bastante. Já não posso dizer o mesmo do remake do 2, de 2013. Fizeram em 2013 o remake do 2, do A Hora do Espanto 2, eu não curti. Eu acho que sou muito mais o 1, né? Ou, quer dizer, eu sou muito mais o primeiro 2 do que o 2 novo. Porque não ficou legal, ficou bem raso, ficou bem sem graça, né? E eu não curti tanto. Outra curiosidade interessante também é que você vê muitas vezes ali o vampiro com uma maçã, uma fruta, né? Porque é como se fosse uma inspiração de um morcego. O morcego, nem todo morcego gosta, fica só chupando sangue. Eles gostam de frutas, são frutíferos. Muitos morcegos são frutíferos. Então, essa questão foi abordada. E o Chris Sarandon achou até interessante que quando fizeram o remake, eles não tiraram essa característica do personagem. Tanto é que você vê lá ele comendo a maçã e tal. Tipo, ele é vampiro, mas ele come fruta. Tipo, né? Ficou aquela coisa enigmática assim. Outra curiosidade também sobre o filme que eu achei legal é que tem o Billy Cole. O Billy Cole, ele é no 1, né? Ele é como se fosse um parceiro ali, um criado do Jerry, do vampiro Jerry, no Billy, né? E tipo assim, não se sabe, o diretor mesmo deixou meio que enigmático isso. Não se sabe o que ele é. Diz que ele é meio um vampiro, mas não sabe que tipo de monstro que ele é. Então ficou uma coisa esquisita, se ele é um criado mesmo, se ele é um amigo, o que ele é um servo fiel. Porque quando você assiste assim, eu mesmo tive a impressão de que ele é um servo fiel. Ele é um cara ali fiel ali, que ajuda o Jerry em todos os momentos ali, né? Então, assim, ele é um cara, eu entendi dessa parte, dessa forma. Então achei bem legal isso aí. Agora nós vamos ao enredo do filme, galera. É o seguinte, a história conta sobre Charlie Brewster, né? Que ela é um estudante, né? Então o filme se passa ali nos anos 80, aquela coisa gostosa ali dos anos 80, dos estudantes da escola, aquela energia legal ali, né? Mais no meio dos anos 80, 85, né, cara? Então, tipo, você assiste assim, você fala, nossa, cara, uma outra ideia, uma outra pegada. Muito gostoso de ver, assim, sabe? Né? E ele é um estudante ali, tem uma namorada chamada Amy. Essa namorada, ele vive forçando a ter intimidades com ela e ela não se sente preparada. Aquele lance de adolescente, não tô preparada ainda. Aquele lance de adolescente ali. A vida dele, tudo bem, normal. Ele tem um amigo chamado Ed Thompson, que seria, lá no filme, ele é conhecido como Malvado. O Malvado, né? Maldoso, na verdade, né? Lá ele chama ele de Maldoso. Tem uma dublagem original, ele chama ele lá de Maldoso, que seria o Evil Ed. Quase que eu falei Evil Dead. Evil Ed. E esse cara, Ed, ele é muito zoeira. Ele é um cara ali, nossa, tira sarro toda hora com ele. Eu gostei bastante desse personagem. Eu achei muito legal esse personagem do Ed, né? Ele é o cara ali animado ali e tal, zoeira pra caramba, eu curti bastante. Isso é do 1, viu, galera? Tô falando, depois eu vou falar um pouco do 2 também, né? A sequência. O que acontece? Então, ele, até então, beleza, né? Tem a mãe dele, ele mora com a mãe dele ali, né? Ele vê uns novos vizinhos chegando, né? E levando um caixão pra dentro de casa. Ele começa a perceber ali, começa a achar estranho que, na verdade, quem se mudava pro lado da casa dele seria o vampiro Jerry, né?
E ele começa ali a suspeitar, ouvir gritos assim. Ele vê uma vizinha linda lá, uma mulher linda entrando na casa, depois da casa que foi mudada agora o pessoal. E tipo, ele ouve gritos, ouve coisas estranhas e começa a suspeitar, começa a ficar suspeito assim, tal. E uma bela noite, ele ali bem ali de boa no quarto dele, ele olha pela janela e vê, né, o Jerry, que seria o novo vizinho, mordendo o pescoço de uma mulher, né? E com uma mão bizarra, uma unha bizarra ali e tal na mão dele. E ele percebe que o Charlie vê ele. Ele vai começar a ficar com medo, tipo, nossa, esse cara tal. Aí, só que ele curtia muito seriado, né, do Peter Vincent lá, que é A Hora do Espanto, então, tipo assim, ele via muita coisa de vampiro e tal. O Peter Vincent era um caçador de vampiro ali, um seriado bem excêntrico ali que ele assistia. E ele começa a querer contar isso pra Amy, pro amigo dele maldoso, mas obviamente ninguém acredita, o pessoal acha que é doideira dele. Então o que ele faz? Ele parte pra procurar o Peter Vincent, que por mais que ele seja um caçador de vampiro ali na série, o Charlie, tipo assim, não, ele é um caçador de vampiro na série, mas ele deve entender alguma coisa de como eu vou me proteger desse cara, desse vizinho, né, tal. Aí tem aquele lance ali, o filme também aborda aquele lance do vampiro clássico, né, que só entra se for convidado, se não for convidado ele não entra. Isso eu achei legal também, né. E aí ele fala com a mãe dele lá, de toda forma, esse vizinho aí e tal, meu vizinho é bem aparentado, né, tal. Esse vizinho aí, não deixa ele entrar aqui dentro e tal. Tipo, começa a falar umas coisas assim, e a mãe dele, tipo, o que você tá falando e tal. Começa a ficar assim com ele. E aí, cara, vão acontecendo coisas ali, ruins ali, e o Peter Vincent, tipo assim, ele é medroso, né? Aí no início ele fica meio rejeitoso, assim, de querer ajudar, mas depois ele passa a ajudar, né? E aí, tipo assim, ele tenta denunciar a polícia. O Charlie vai lá e chama a polícia, porque ele escuta o grito e tal, uma pessoa morreu. Só que a polícia vai lá, chega lá na casa do Jerry, não tem nada, né? Não tem nada ali. Fazem testes lá, vai ele, a Amy e o Ed, né, juntamente com o Peter pra poder fazerem tipo assim, um teste pra saber se ele é vampiro mesmo, pra ele tomar água benta, esses negócios assim. Só que tipo assim, não acontece nada, né? Já o Billy Cole anda de dia, né? E ele só fica dentro de casa, o outro lá, né? O Jerry. Então aí tipo, não acontece nada, né? Aí ele fica assim, ele fica meio confuso, mas não deixa de crer que o Jerry é um vampiro. Aí, resumidamente falando, né, até o confronto, né, final. Então o que acontece? O Jerry consegue entrar na casa dele, porque a mãe dele convida, né? Aí ele tenta, na hora que ele entra na casa dele lá, e depois ele, mais pra frente ali, a mãe dele tá tudo de bem ali com o Jerry conversando. Depois, ou seja, ele já tem passagem pra entrar na casa do Jerry. Pra entrar na casa do Charlie. Então quando ele entra na casa do Charlie ali, depois ele tenta assassinar o Charlie lá dentro, mas não consegue, acontecem coisas lá. Até o confronto mais pra frente. Como sucede o confronto? Ele tenta hipnotizar, o Jerry tenta hipnotizar a Amy, que é a namorada do Charlie, né? Tenta hipnotizar ela e trazer ela pro lado dele, transformar ela, né? E isso deixa o Charlie fulo da vida, tipo, nossa, tal. Aí junta ele e o Peter e vão lá tentar, né, salvar ela. Ela tá com o rosto todo transformado depois. Eu achei muito doido essa maquiagem que eles fizeram, ficou incrível. Uma maquiagem de látex, eu acho que foi um dos pontos icônicos do filme, foi essa máscara dela ali, que eu achei muito doido, sabe? E eles queriam fazer ela mais sensual, então fizeram uma prótese de látex também com ela, assim, pra ter seios maiores, com um negócio bem interessante, uma vampira mais sensual, porque você vê que ela tem um cabelo curto. E quando ela se torna vampiro, o cabelo dela fica grande, fica mais atraente, sabe? Tipo, né? Não que cabelo curto seja menos atraente, mas, assim, na minha opinião, é mais atraente o grande, né? Mas isso aí não vamos falar sobre, não vem ao caso. Aí o que acontece? Eu achei muito interessante essa parte. Então eles lutam ali contra o vampiro e descobrem que os raios de luz do sol ali, estavam amanhecendo ali, os raios de sol ali. Eles tentam fazer de uma forma ali que pelo raio do sol ele consegue acabar, a luz, né, ele consegue acabar com o vampiro, e a estaca também, né? E aí achei muito interessante essa parte, porque mostra ali os efeitos, cara, bem assustadores pra época. Nossa, eram vampiros de terror mesmo, nada de vampiro romântico, nada de... Era uma coisa malvadona mesmo, tipo, bem pesadão. Então achei muito da hora isso, cara, sério. E aí a sequência, aí termina o filme assim, ele termina lá com teve duas versões no final, me parece. Tem uma versão que ele termina com a Amy no quarto ali, os dois. Aparecem dois olhos ali. E a voz do malvado, como se o malvado não tivesse morrido, que eu até esqueci de falar essa parte. O malvado, ele também é mordido pelo Jerry e se torna um vampiro muito esquisito, parecendo um lobisomem. Muito estranho, sabe? E aí ele, tipo, o Peter Vincent consegue derrotar ele, né? Peter Vincent, eu esqueci dessa parte, gente, que foi mal aí.
E aí ele vai e faz dessa parte aí. Aí no final ele tipo assim, tinha morrido, né? Só que no final ele aparece gritando lá, Charlie Brewster, não sei o que, começa a falar umas coisas assim. E tem um outro final também que só mostra só a televisão passando o Peter Vincent lá, né? Como se o Peter Vincent tivesse sido mordido, tal, também, né? E também essa versão com os dois na cama ali. Assim, termina dessa forma o filme. Achei muito interessante, cara. É um filme que vale a pena você dar uma olhada, né? Aqui no YouTube aqui você encontra o 2, a versão na íntegra aqui, né? No YouTube você encontra o 2 aqui na versão na íntegra. Mas assim, não tá com a qualidade de som muito boa e a imagem também não. Mas se você procurar aí, vocês devem achar assim, né? Eu aconselho vocês a assistirem o 1 de 85, o 2 de 88 e o remake de 2011. Esquecem o 2013, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa nos comentários. Deixa seu like também, dá uma força pro canal. Falar um pouco do enredo do 2 aqui. O 2 é o seguinte, galera. O 2 ele é a sequência praticamente do 1, né? Só que aí conta a história do Charlie. Que o Charlie ele fez uma terapia pra tentar esquecer tudo que aconteceu, né? Ele e o Peter lá fizeram uma terapia. Acredito que o Peter também fez. Uma terapia pra... Tipo assim, tudo que aconteceu foi alucinação. Foi coisa da cabeça dele. Ele tenta acreditar nisso. E aí, beleza, a vida que segue. Ele já não tá mais com a Amy, tá com outra namorada agora, que eu achei particularmente muito mais linda, que chama Alex, né? Tá com a namorada Alex. E essa namorada dele, assim, dá um apoio pra ele ali, eles são estudantes também. Achei muito legal, sabe? É o convívio dos dois ali, o carisma que os dois têm, achei muito legal a conexão deles. E aí, só que nesse conta a história de Regine não é nada mais, nada menos que a irmã do vampiro Jerry, cara. Ou seja, ela vem pra poder cobrar o boi, né? Do vampiro que morreu, o irmão dela, tipo, mataram o irmão dela, então ela veio pra poder acabar com o Charlie, né, com certeza. Ela quer brincar com o Charlie primeiro, fazer ele sofrer de todas as formas possíveis, sabe? Só que ela vem toda de boa ali e tal, bem mansa mesmo, bem tranquila mesmo, vem com uma turma de vampiros excêntricos, esquisitões, uns vampirão estranhão, velho. Uns vampiros muito estranhos. Tem um vampiro lá que ele são monstros vampiros, né? Ele vai comer um inseto lá, ele sempre fala o nome do inseto antes de comer, eu achei doido isso. E tem um outro também que não fala nada, mas tem uma aparência muito esquisita, muito excêntrico, muito estranho, né? E tem um outro lá que é tipo um lobisomem meio calvo, assim, meio esquisitão mesmo. Um pessoal muito da pesada. Você olha assim, você sente uma energia bem ruim quando você vê eles assim no filme. Tipo, nossa, que pessoal esquisito, velho. Pessoal mal estranho. E aí, tipo, muito esquisito a galera, né? Aí ele tá lá aí com a Alex ali. E ela começa já a beirar ele ali e tal. E ele começa a apaixonar por ela. Ele não faz nem ideia de quem que ela é. De que ela seria a irmã, né? Tal. Do Jerry, né? Do vampiro do primeiro filme. Nem faz ideia. Então ela chega ali assim e tal. Ela vem disfarçada de atriz performática. Eu vou falar bem resumidamente aqui, viu, galera? Ela vem disfarçada de atriz performática. Tentar se aproximar do Jerry, de Charlie, e pra tentar acabar com ele. Mas de uma forma, fazendo ele se apaixonar por ela e fazendo ele sofrer de todas as formas. O desejo dela é esse, basicamente é isso, né? Então ele começa a perceber que amigos dele, colegas de escola, começam a serem mordidos. Ele vê um amigo dele sendo mordido ali, tal, depois não tem nada. Ele vê ali, vai numa festa ali, aí falou, nossa, tá acontecendo de novo. Ele vai e procura quem? O Peter, que ajudou ele no primeiro filme, né? O Caçador de Vampiro. Então ele procura o Peter ali, vai ali, Peter, me ajuda, por favor, tal, tá acontecendo de novo. O Peter vai morrendo de medo, né? O Peter é medroso pra caramba, tipo, nossa, Charlie, tal, eu não posso sair invadindo os apartamentos dos meus vizinhos pra saber. Peter, que isso, tal, você tem que me ajudar, velho, tipo, vem me ajudar, eu precisando de você, tal. E o Peter morrendo de medo, só que mesmo assim, com o tempo o Peter vai e tal, né, tenta ajudar ele. Primeiro o Peter não acredita. Então eles tentam se convencer de que se é real ou não. Então eles vão pra uma festa, a fantasia lá, que a Regine deu essa festa, né? Porque o Charlie começa a suspeitar que a Regine seria uma vampira. Então ele vai pra essa festa ali e tal. Vai ele e o Peter pra festa. Chega na festa lá, ela faz uma performance e se torna vampira na frente de todo mundo. Só que a festa é temática, então ninguém vai suspeitar ali, né? Então ela se transforma em vampiro na frente de todo mundo ali. E depois ela despista que aquele é lente de contato, tira assim e tal. Despista que é lente de contato e coloca na mão do outro vampiro excêntrico e estranhoso lá. E aí, tipo, chega uma outra moça e fala com ela, ela é atriz performática e tal, não sei o que.
Aí ela vai e se apresenta como Regine, né? E que ela se apresenta pra ele como Regine, porque antes ela tinha ido no quarto dele lá pra conversar com ele. Aí ele acredita que aquilo foi um sonho, né? E achei muito interessante isso também. Fica meio no ar, será que foi um sonho? Será que aconteceu mesmo? Dá essa questão. E aí Aí ele vai e se convence. Aí os dois ficam convencidos. O Peter vai e fala, ela é uma atriz performática, que bom, né? É uma atriz, eu tava vendo coisas mesmo e tal. O Charlie disse assim. Aí o Charlie vai, beleza. Aí só que aí o Peter tem uma cartela, tipo aquelas cartelas de cigarro metálica, não sei se era de cigarro, um negócio, tipo um espelho na mão assim. Ele vai e vê ela dançando lá atrás. Só que pelo reflexo, não tem reflexo. Então o vampiro não tem reflexo. Então ele começa a assustar. Aí ele vai e começa a falar pro Charlie, realmente, ela é mesmo, tal, não tem reflexo no negócio, só que o negócio quebra, aí, tipo, ele não consegue provar até então. Aí o Charlie começa a ficar cético, mesmo assim, tal, fica cético ali. Aí lá na frente que o Charlie fala, não, realmente, vamos lá, Peter, tal, vamos lutar contra essa vampira de novo, tal, contra essa vampira, tal. Aí a vampira explica ali que mataram o irmão dela, e o Peter Vice também vai pagar, os dois vão pagar muito caro por isso, faz uma ameaça ali. Só que aí, por fim, eles conseguem vencer a vampira com muito custo ali, falando bem resumidamente, bem superficialmente, eles conseguem vencer a vampira. E assim, a namorada dele fica bem, ele fica bem e tal, né? E aí finaliza tudo. Todos os vampiros excêntricos, estranhos morrem. Aquele que gosta de comer inseto, ele termina a vida de um jeito muito esquisito, eles matam ele de um jeito muito estranho, sai um monte de insetos dentro dele, cara. Tipo, parece que todo inseto que ele comeu ficou lá, nem fez digestão, ficou um negócio bem assim, sabe? Mas assim, é muito interessante, cara. É um filme que, eu falo com vocês, é uma franquia que me conquistou demais. É um filme que eu assisto e não vou enjoar, nem um pouquinho. Vale muito a pena dar uma olhada, dar uma conferida, né? E é isso aí, galera. Essa é a minha experiência com o filme. Eu falei algumas curiosidades aqui pra vocês. Falei um resumo bem breve de cada filme mesmo. Vale a pena dar uma olhada. É uma indicação do canal, vai te interessar pra vocês. E aí, se você também não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma força, deixa o seu like, agradeço demais. Se você já assistiu esse filme, eu tenho curiosidade de ver, deixa nos comentários o que vocês acham, né? Se vocês curtem esse tipo de filme, se vocês gostam, né? Deixa nos comentários aí, agradeço demais, é bem importante pra mim os comentários, com respeito, é claro, nos comentários. Agradeço demais a todos vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Sejam bem-vindos os novos inscritos também. Tudo de melhor sempre e valeu!